Acaba de certa... Bom, o Brasil inteiro, né? Brasil. Do mais anônimo do cidadão ao próprio presidente da República, nesse momento, não tem como sair ileso desse tiroteio, né? Nós estamos em choque, né? Todo brasileiro está em choque, eu acho que o mundo está em choque, né? A maior corrupção da história do mundo, no último século, e a gente vai ser campeão do mundo nessa modalidade. É muito triste, porque o povo sofre, nós pagamos a conta e estamos sofrendo. Mas só fazendo um paralelo, o Codefós está aqui em Foz do Iguaçu há 4 anos, né, montado, a gente pegou tentando organizar a sociedade e fazendo uma comparação, claro que o tamanho é totalmente diferente, mas a gente sofreu isso na pele, como todos nós juntos aqui de Foz do Iguaçu, os munícipes, né, da nossa prefeitura. Exatamente. Então, eu imagino que o Álvaro Dias falando agora, como que é isso em Brasília, porque no último ano eu fui presidente do Codefós, nós estamos no 4º prefeito. Era o Reni, depois veio a Ivone, depois veio a Inês, agora é o Chico Brasileiro. Você imagina 4 prefeitos em 12 meses, com os secretários mudando, a Câmara de Vereadores não precisa explicar o que aconteceu. Então, a gente não tinha com quem falar, quando falava com uma pessoa, na outra reunião já não era mais. A pessoa que estava desenvolvendo um trabalho em benefício do município na outra próxima reunião, na outra semana, tinha sido presa, tinha sido caçada. Então, eu imagino que é isso para o país, porque a gente sofreu isso em Foz do Iguaçu e o prejuízo que a cidade teve é inestimável, né? Imagina isso transformando para um país inteiro e a gente não sabe quando isso vai terminar ainda, né? Assim como a nossa pecúlio aqui também não terminou, mas pelo menos agora... Nas últimas semanas a gente já tem um prefeito eleito de novo pelo povo, então a gente está muito animado, né? O Chico Brasileiro, nosso amigo conhecido, o Bobato, vai ter muita boa vontade. Pelo menos em Foz a gente já sabe o caminho que está sendo seguido. Agora eu já era para ter entregue a presidência do Codefós, a gente não fez a entrega para a nova gestão porque primeiro esperamos eleger um novo prefeito, felizmente está aí o Chico Brasileiro e o Bobato. Trocar também a presidência da Itaipu, que é um dos pilares do Codefós, a Itaipu Binacional. O Viana assumiu com muita boa vontade, já está o Alexandre aí conversando. Então agora a gente está se organizando para fazer a nova mesa diretora para assumir o Codefós e trabalhar em conjunto com o Executivo, com a Prefeitura, com a Itaipu e normalmente voltar aos nossos trabalhos. Mas esse último ano... fiquei muito frustrado porque o que se perdeu de tempo, reunião, energia, capital social, e não tinha como andar. Realmente, as pessoas que estavam lá, por mais boa vontade que tinham, elas sabiam que ia ficar 2 ou 3 meses e não tem como tomar uma decisão para o município uma pessoa que sabe que está saindo. Então, imagina-se o que é isso transformado em Brasília, com senadores... com a lista saindo todo dia, uma lista de cassação, de prisão, de deputados, de presidente da República. O nosso país vai ficar parado, e como o Álvaro já comentou, até a próxima eleição. O governo que está aí, ou o interino que entrar agora, não tem capacidade nem legitimidade para tomar uma decisão de mudar um país. Assim como aconteceu no município. Por mais boa vontade que a Ivone e a Inês tiveram nesses períodos que assumiram, elas sabiam que ia ser por pouco tempo, então não tem como você tomar uma decisão para os próximos 10 anos se você vai ficar 3 meses, né? O Rony, na tua opinião, o que praticou o Temer é daquelas, digamos, falhas que dá para passar por cima ou não dá? Eu acredito que não, né? Não dá, Está né? sendo visto, por menor que seja a posição que eu tenha, hoje um presidente do Conselho Municipal, não tem a responsabilidade que um prefeito tem, que um vereador tem, ou que um presidente da Itaipu tem, como vocês estavam comentando, você tem que ter, mas é que a relação lá era tão íntima que ele se esqueceu das lições básicas de segurança, porque pelo visto até desde 2010 esse relacionamento era muito aberto, e ele caiu na armadilha do pilantra, né? O bandido aproveitou, como claro. O Enes fomentou, estava precisando disso e fez. Ele já não tinha essa segurança como qualquer outro. Não tem como você tratar com um presidente da República do Brasil, uma das maiores nações do mundo, tratar um assunto de qualquer que seja em sua casa, particularmente, sem ninguém como testemunha. Agora o cara gravou alguma coisa, ele botou na gravação o que ele quis, algumas partes deve ter deletado, como qualquer pessoa que vai aprontar um trambique, né? Infelizmente o nosso presidente caiu na armadilha, e eu acho inadmissível, né, que ele tenha uma relação e a forma que tratou os assuntos da importância que teve.
da forma que ele tratou e não tomou iniciativa nenhuma porque eram amigos, né? Infelizmente, até esse momento eram amigos e nessa hora não tem amizade. Você é um presidente, é um poder constituído. E é interessante que ele, no pronunciamento dele, tudo bem que ele foi fazer ali um pronunciamento pessoal, não era para bater em cima de tintim por tintim de um processo judicial, vamos dizer assim, mas ele não diz uma vírgula sobre o nosso querido Salve, Salve Rocha Loures, né? Que provavelmente vai assumir toda a culpa hoje. Por quê? Porque as coisas que esse cidadão falou, elas se comprovaram. Ainda que você possa, entre juristas, ficar discutindo se é a forma mais correta ou mais incorreta de obter a prova. É uma outra situação, mas as coisas se confirmaram. Foi fato. Né? Tá o cara lá com... E ele é esperto em pegar dinheiro, viu? Não é a primeira vez que ele foi pegar dinheiro. Ele não é inocentezinho. Vai lá, pega o fulano vai me mandar uma encomenda para mim, apanha para mim lá, Enes. Não é assim, não é nessa singeleza. Ele foi trocando de espaço, né? Ele entrou num café, do café foi para o restaurante e emblematicamente foi para uma pizzaria, né? Foi. Então, para terminar, eu acho que a associação dos pizzaiolos hoje estão dizendo, mas tem que ser uma pizzaria, não dá para ser outro comércio, pelo menos. Mas, enfim. Eu estava imaginando, doutor Nelson, o quanto dessas malas e sacolas andam por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Se imaginar esses bilhões de dólares que passaram nesses últimos anos, e é tudo caixa 2, é dinheiro frio. A gente viu essas fotos agora de alguns dias. Você imagina o quanto isso viaja. O pessoal põe 500 mil, 2 milhões no porta-mala do carro, vai do Rio para Belo Horizonte, pega o aviãozinho. Como que funciona isso? Põe na meia. Isso aí andava pelo Brasil e ninguém viu. É isso que eu acho muito difícil. Como que ninguém achou esse dinheiro todo? A gente pega aí R$1.000 e sai pela rua, fica louco de medo de ser assaltado. O cara põe 2 milhões no porta-mala do carro e viaja para Belo Horizonte. Tem que ter escolta, tem que ter apoio. Não é possível que ninguém possa ter visto isso todo esse tempo. E essa história do Aécio, que tanto se comenta no Brasil, que o estranho é que foi parar na conta de uma das empresas do Zezé Perrella, que teve seu avião apreendido há cerca de 1 ano e meio atrás, com 500 quilos de cocaína, mas ninguém viu, nem o piloto viu, de repente viu aquilo, nem sabia do que se tratava, né? E ninguém... E aí o Zezé Perrella só faltou dizer que não conhecia o Aécio Neves. Só faltou dizer o seguinte, eu nem conheço o tal do Aécio Neves, só faltou ele dizer isso, porque o resto ele não conhece, ele nunca viu, não sabe da existência e, enfim, negócio assustador. Diga, Mas Dante. o que até né, a nossa opinião sobre o Codefós, tudo isso é que, trazendo todo esse problema aqui para Foz do Iguaçu, aqui na posse do prefeito Chico nós tivemos 2 ministros de Michel Temer mostrando apoio e fazendo alianças, né, com o município, né, o ministro das Comunicações, o Kassab, e também nós tivemos o ministro da Saúde, eu acho que esse mais emblematicamente ainda participando da posse do Chico Brasileiro e dizendo que a próxima vez que ele viria seria para inaugurar obras em Foz do Iguaçu, e daí ele se referia à obra do pronto atendimento infantil e de uma segunda UPA aqui na cidade. Disse que a presença dele ali mostrava uma aliança entre o governo federal e o município de Foz do Iguaçu. Como que fica isso agora, Rony? Lógico, a gente espera que na próxima vez o ministro esteja lá ainda, né? Como já aconteceu com o ministro do Turismo, que ia fazer uma lei específica para Foz do Iguaçu, que o Codefós estava trabalhando com Piola, uma lei de incentivo ao turismo em Foz do Iguaçu com benefícios fiscais. Na outra semana, Henrique Alves foi cassado. Então a lei foi, não sei onde está, numa gaveta em Brasília, e todo o trabalho, reuniões, viagem para Brasília que a gente teve foi perdida. Essa frustração que a gente fica. Porque daí, claro, a pessoa cassada, o próximo que entra lá não dá continuidade. Entra um ministro do outro partido com outra intenção. A lei era maravilhosa. Tem que fazer amizade de novo. Exatamente. Isso, né? Por sorte, uma das frases que foi escrita naquela lei, no rascunho da lei, é a liberação das áreas federais para incentivos de investimentos turísticos, que vai poder ser aprovado, vai poder ser utilizado em Foz do Iguaçu, no nosso Beira Foz. Uma frase foi salva agora, foi feita uma medida provisória,
e o Piola agora já está estudando com o Chico Brasileiro aproveitar a doação, o uso das áreas federais na Barranca de Rio para interesse turístico. Então, um trabalho foi salvo, o restante perdeu. Rony, eu não te interrompendo, mas deixa eu conversar com o deputado federal pelo Paraná, deputado Enil Verri, da região de Maringá, deputado do PT. Bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer falar com vocês. Me diz uma coisa, deputado, qual é o clima político em Brasília? O senhor na condição de deputado pelo estado do Paraná. Olha, primeiro na quarta-feira foi assim um susto, né? Nós estávamos votando 9 medidas provisórias, algumas boas, outras horríveis para o país, a gente fazendo um debate lá, sai essa notícia. Então, houve uma certa paralisação. Os deputados que compõem a base do governo Temer saiu todo mundo, boa parte deles ficaram lá em Brasília, até porque não tem muito o que explicar na sua base, né? E outros tocaram a vida, né? Hoje nós temos a expectativa, confesso a você, acho que não só eu, mas até a grande imprensa nacional, que ontem mesmo o Temer renunciasse. Essa é a expectativa que nós tínhamos da base, boa parte dos deputados da base do governo também, que ele pedisse a renúncia para que Rodrigo Maia já pudesse assumir e chamar o processo eleitoral das eleições indiretas, como diz a Constituição. Como ele não fez isso, as informações que eu tenho, eu cheguei ontem à noite de Brasília, as informações que eu tenho é que ele pode ser que faça um outro pronunciamento até domingo, por conta da pressão que está recebendo da base aliada para que ele renuncie, para que a economia do Brasil volte minimamente à estabilidade, que já não era estável antes, mas volte minimamente à estabilidade agora, a partir de segunda-feira. Deputado, o senhor, na sua preferência, o senhor trabalharia mais por uma eleição direta nesse momento, ainda que alterando a Constituição, ou uma eleição indireta estaria de bom tamanho nesse momento, seguindo a Constituição? Eu sou a favor das eleições gerais, diretas. Tá? Eu vou explicar por quê. Eu tenho, claro que minha análise acaba comprometendo a minha profissão, né? O meu viés econômico, eu sou professor de economia. Há uma insegurança muito grande dos investidores, mesmo com o Temer, mesmo com as reformas, que interessa mais ao mercado financeiro e não ao conjunto da população, há uma insegurança muito grande. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, essa semana declarou no jornal Valor Econômico que a única coisa que pode recuperar a confiança do investidor no Brasil seria uma nova eleição. E isso foi antes de todo esse escândalo que ocorreu. Hoje, eu vejo que uma eleição de um novo presidente por esse Congresso, que tem uma péssima avaliação também, não traz a segurança para o Brasil politicamente e, consequentemente, para a economia. Então, me parece que a iniciativa do deputado federal Esperidião Amin, que é o relator da lei do deputado Miro Teixeira, que muda a Constituição brasileira e convoca novas eleições agora, seria o melhor caminho. Inclusive, essa proposta de emenda à Constituição será votada terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, para ver se a semana ainda pode ir para o plenário para ser votado. Se isso alterar e tivermos de forma muito rápida uma nova eleição, indiferente quem ganhe, quero deixar claro aos ouvintes, indiferente quem ganhe, trará uma maior força, maior respeito ao futuro que o Brasil precisa hoje. Sabe, eu fiz exatamente isso, até esperava ouvir do senhor essa resposta, deputado, porque a gente não enxerga hoje, não que os 100% dos parlamentares sejam desonestos, mas a gente não vê aquela figura emblemática, né, sob o ponto de vista da ética, da honestidade, de liderança, né, uma pessoa... O estadista, né? Um estadista para liderar uma travessia dessa, né? Exatamente, eu não consigo ver um estadista, eu não consigo enxergar isso, eu concordo plenamente com você. E aí, quando você não tem esse estadista no Congresso, você tem que abrir eleição para a gente procurar essa grande liderança fora do Congresso. E a eleição seria a melhor solução para... Seriam duas coisas importantes nesse momento: a imediata renúncia do Temer. Ele teria que fazer isso abrindo o Brasil, para voltar a confiança mínima, para a Bolsa de Valores voltar a se equilibrar, sei lá, minimamente. Depois, as eleições diretas. Seriam dois momentos importantíssimos para a vida do Brasil hoje.
E diga, eu sei que o senhor não vai, eu não estou brincando com o senhor, evidentemente, que o senhor merece respeito, mas se o senhor puder dizer por nós, assim, para o seu Maia renunciar também, já antes de ser convocado, né? E o Eunício também, a gente agradece aqui à distância, entendeu, deputado? Olha, eu vou dizer para você, conforme dizem as brincadeiras, já me antecipando, fora Rodrigo Maia, né? Eu já estou com o cartazinho, todos os fora já, o fora Dilma, o fora Temer e tal, já é matéria vencida aqui no meu currículo, entendeu? Eu já estou com um cartazinho novo aqui, porque... Fora Rodrigo e fora Eunício. Na verdade, os dois ainda não estão inscritos como réus. Então, pela Constituição brasileira, ele pode ser. Mas você sabe que até acontecer essa renúncia, os dois também podem ser declarados réus na Operação Lava Jato, porque tem muitas denúncias contra os dois, e aí seria a presidente do Supremo Tribunal Federal que assumiria esse cargo para dirigir o país até as novas eleições, caso ocorram, ou então para a eleição indireta, que também pode ocorrer se não for aprovado as eleições diretas. Deputado Enio Verri, a gente tem visto manifestações, né, pelo Brasil, e não de pouca gente. Mas, infelizmente, ontem no Rio de Janeiro, que começou de uma forma extremamente pacífica e tal, e palavras de ordem, etc., acabou em quebradeira, em atingir prédios públicos. Esse tipo de manifestação, o que significa, assim, deputado? Olha, na verdade, isso atrapalha, vamos ser claros, né? Quando você vê o povo, por exemplo, agora o próprio movimento da direita, o MBL, aquele pessoal, juntou o seu conjunto da população para que o TRP renuncie, tá ok? Todo mundo junto, é bonito, diferentes ideias ajudam o país. Se todo mundo pensasse igual, o país iria muito pior. É importante ter diferenças, caminhadas em horários diferentes. Agora, quando tem violência, isso assusta as pessoas, elas acabam não indo para a rua. Agora, no Rio de Janeiro, de forma específica, a existência daquele movimento dos Black Blocs, né? Eles têm esse movimento, eles têm uma análise de que a violência é que pode levar à mudança da sociedade. Eu, particularmente, não acredito nisso, não concordo. E aí, começam a quebrar tudo que está na frente. Isso é muito ruim, porque quando a polícia intervém, ela acaba atingindo quem está quebrando, mas também atinge jornalistas, quem está pacificamente na manifestação, quem quer expor as suas ideias. Isso não ajuda a democracia. Na verdade, ontem eu cheguei aqui, era 8 horas da noite, eu estou em Maringá nesse momento, participei de uma passeata em Maringá, foi muito boa. São Paulo, Porto Alegre, várias cidades, Curitiba, teve as manifestações e foram pacíficas. Isso fortalece a democracia e nós temos, a população que está nos ouvindo, todo mundo tem que ir para a manifestação. Contra, a favor, não importa, tem que ir. É bom para a política, é bom para o Brasil. E quando alguém vê que alguém está tentando fazer alguma coisa assim, tem que denunciar, tem que chamar a polícia, porque nessa hora, a melhor coisa que tem é termos a presença da polícia militar, porque ela está preocupada ali em garantir a segurança. As pessoas podem até ficar surpresas em me ouvir um deputado do PT dizer, mas as grandes manifestações que tivemos em Curitiba contra o impeachment da Dilma, ou agora, quarta-feira passada, do Lula, a polícia militar foi fundamental. Por quê? Porque ela está lá para garantir a ordem. Se alguém tentar exagerar, ela conversa com a pessoa, tira a pessoa. Então, a Polícia Militar do Paraná ela é muito preparada para isso. Então, qualquer manifestação, sempre é bom avisar a polícia antes. Eles ajudam, limpam o trânsito e evitam conflitos como esse que aconteceu no Rio de Janeiro. Ok, deputado Enio Verri, obrigado pela atenção com a Rádio Cultura, obrigado pela participação aqui conosco. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a toda a Foz e toda a região. 23,8 a temperatura. Aproveitando então, quem quer fazer alguma pergunta para o Rony? Quem tem informação fresquinha? Eu tenho uma informação fresquinha, assim, só fazer um relato. Que consciência, né? Tranquilo, falou com uma... Não, conheço o Enio. Conheço o Enio desde a época de estudante na UEM. Conheço também o Enio Verri e o irmão dele também, o Mário Verri, lá de Maringá. Olha aqui, hoje eu conversei com a diretora do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, e uma escola aqui de Foz do Iguaçu está com problemas, inclusive teve parte da aula agora pela manhã cancelada por causa das chuvas, problema de vazamento e tudo mais. Só que ela já está com verba já, inclusive na conta, para poder fazer, para poder arrumar
essa escola. Então, quer dizer, não vai ter nenhum problema. E também tivemos aí algumas outras informações com relação a problemas. A Defesa Civil colocou que muitos bairros ontem tiveram alagamentos, casas tiveram alagamentos, não teve nenhuma família que teve que ser retirada de nenhum... Mas foi chuva para secar o céu, né? Os milímetros foram bem acima daquilo que estava sendo esperado, e os números realmente até assustam. Muito galho de árvore caído, a Defesa Civil teve muito trabalho, e o problema é que nós temos mais chuva sendo esperado para esse final de semana, viu, doutor? A De Paula presta assessoria empresarial em contabilidade, assessoria tributária, assessoria trabalhista e previdenciária. De Paula Contadores, é todo o apoio empresarial que você precisa na Rua Antônio Raposo 310, no centro, www.depaulacontadores.com.br. Para você fazer uma pergunta, Enes, daí nós agradecemos a presença do nosso querido Rony Tempe aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Qual é a pergunta que você quer falar? O Rony, é difícil a gente não perceber que um fato desse, ele mexe com a vida de todo mundo, né? Eu estava vendo hoje cedo, o dólar já abriu lá nas nuvens, 3,386. A Bolsa de Valores de São Paulo em queda violenta, né? 8,8%, coisa parecida assim. Então, isso não é um reflexo exatamente da instabilidade que reina no país. A questão, por exemplo, de se pegar um senador que pediu dinheiro, que transferiu dinheiro para a irmã e já fazia isso há muito tempo, dinheiro para campanha, dinheiro para pagar a defesa, essa coisa toda, e isso não tem muita influência como se fosse o presidente. Substitui o senador, coloca o suplente e por aí afora. O que vai acontecer? E a vida continua. Agora, quando mexe com a moral do presidente da República, mexe com a República, né? Como é que isso pode, digamos, afetar a vida do empresário normal? Isso que o deputado acabou falando agora há pouco. Um investidor do estrangeiro, ou mesmo do Brasil, nessa instabilidade que a gente está vendo aqui, ele não vai investir num país que não tem seriedade jurídica, política. Você vai pegar os teus dólares lá na Europa, nos Estados Unidos, vai investir num país como o Brasil hoje, acho praticamente impossível, né? Então, no primeiro momento, a baixa da vinda de dinheiro do estrangeiro e a seriedade do país desmotiva todo empresário. O próprio empresário brasileiro está todo receoso. Em Foz do Iguaçu isso aconteceu durante todo o ano passado. As pessoas daqui, você não tem prefeito, não sabe quem vai assumir a prefeitura. Como que você vai investir num mercado desse? Imagina o mundo inteiro vendo o Brasil hoje, e essa corrupção não é de agora, já vem de muito tempo. Quando a gente esperava agora que o país ia tomar rumo, né, algumas medidas sendo tomadas, todo mundo aguardando, acontece uma bomba dessa que é maior do que tudo que já aconteceu. Então, eu não vejo nesse ano, como o senador Álvaro Dias comentou, até não saiu uma eleição nova com o voto popular, elegendo um estadista novamente, eu não vejo a curto prazo uma mudança na nossa economia, como aconteceu em Foz agora, que agora a gente está com esperança, nós os empresários, a Associação Comercial aqui de Foz do Iguaçu, com um prefeito eleito, que a gente tem como conversar, sabe qual é o caminho que ele vai seguir, a gente se anima de novo a arrumar nossas lojas, a investir, a construir um prédio aqui, que possa vender os apartamentos, melhorar a tua instalação, porque antes, o que a gente vai ficar esperando? Então, o país vai passar por um período aí muito grave, né, que a economia já estava muito ruim, e a gente fica triste porque vê, e por isso muita gente mudando para o Paraguai, mudando suas indústrias. Ontem conheci mais um empresário que mudou sua indústria de São Paulo no Paraguai, está morando em Foz do Iguaçu, porque ele não viu a curto prazo uma mudança na economia que pudessem ver, transferiu todas as máquinas de uma empresa Itaim de luminárias de 40 ou 50 anos que está em São Paulo, está hoje totalmente no Paraguai. Ô Rony, antes de você ir embora, eu vou dar uma carteirinha de deputado para cada um de vocês por alguns minutos, e vamos ajudar a eleger numa eleição indireta presidente da República. Eu posso até apresentar nomes aqui para vocês, mas algumas coisas é impensável você colocar alguém do PMDB dos que estão lá, né? Ainda que você pode dizer, não, mas do deputado tal, não tem nada contra, tal, ou seja, é o time do Temer, não sei o quê. Do PT, como é que vão fazer a coisa? Né? Não tem jeito. O compadre Aécio vai indicar quem?
Tasso Gereissati poderia, pela experiência dele, ser um cara mais sereno e tal, mas nesse tiroteio, tá. Então, ali dentro, eu acho que sobra quase ninguém, né? Fora, então, deputado... Né? Certo, agora sou eu que tenho o direito de escolher. Vossa Excelência, fora, então, só como exercício. Eu pensei em alguns nomes. Eu, nesse momento, pela circunstância que está, se fosse uma eleição indireta e se eu fosse deputado, votaria talvez no Meirelles para ser o condutor desse processo interino. Não tinha pensado por aí. Bom, Eu sempre pensei na figura do estatista. É possível, num tiroteio desse, ressuscitar um Pedro Simão, por exemplo? Muito difícil, porque ele está fora da... O povo já nem lembra mais. Eu acho que tem que ter o apoio da população, alguém que está por aí mostrando o trabalho. Com mais visibilidade, né? O Pedro Simão é fantástico, né? O gaúcho, a gente acompanha a vida dele. Mas é uma pessoa que já é do passado. Infelizmente, cria-se nesse momento a grande possibilidade de chegar um salvador da pátria, que é muito perigoso. Como já chegou o Collor lá no passado. Sim. Um super-herói, andava de jato F5... todo musculoso. Mas o descrédito e a população votou nele naquela época porque queria uma pessoa nova, jovem. O meu grande medo é chegar um salvador da pátria e nós entrarmos numa fria, como entramos aqui em Foz do Iguaçu há pouco tempo atrás. Agora, o deputado Nélio, eu acho que ele dá uma sugestão sobre o ponto de vista, digamos, da consequência de uma eleição como essa, né? Especialmente na área econômica. Ou seja, o trabalho... só que, claro, não vai ter voto dos contra-reforma, não vai ter absolutamente. Mas tem condição de botar o país no trilho. Eu acho que o grande problema hoje é botar o país no trilho. Porque o Temer estava colocando o país no trilho por conta do Meirelles. A gestão, né, que entrar agora, 4 anos, vai ter que colocar o país no trilho. Como a gente espera, com muita esperança, que o Chico Brasileiro e o Bobato coloquem Foz do Iguaçu no trilho. E a gente sabe que as condições que ele tem aqui são muito difíceis, está tudo, né, destruído. Mas se ele colocar no trilho, a população ajuda, o Codefós ajuda. O país vai estar precisando de alguém que coloque esse país no trilho. É simplesmente isso. Olha, mantendo a mesma equipe econômica, eu voltaria a Montes Claros e escolheria Carmen Lúcia, de 41 quilos, como você diz, e de 1,60 m. Quase 1,60 m. Quase 1,60 m. Quase 1,60 m. Mantendo a mesma equipe, eu votaria nela. 11h56. Resta saber que vai dizer o seu Maia e o que vai dizer o seu Eunício. Primeiro tem que passar pelo Maia. Renuncio. Passa pelo Eunício, renuncio. Então vamos trazer emblematicamente a honestidade. Vamos trazer a honestidade. Tá, ministra Carmen Lúcia. Então fica ali o Meirelles e tal. A pergunta que a gente faz é a hora que a ministra Carmen Lúcia recebeu um telefonema. Vamos imaginar aqui, isso ocorre, é do dia a dia. Aqui é o governador do Rio Grande do Sul, ministra, ministra, presidente, né? Aquelas parcelas e tal, como é que vão fazer? Ai. Tem um atalho. Nunca viu isso, né? Nunca viu isso na vida, né? Tem um atalho aí, tem um jeito mais rápido de resolver isso, sem precisar uma eleição indireta, sem precisar ficar 30 dias com o Rodrigo Maia, presidência, que é daqui a 2 semanas está marcada a sessão de que caça ou não a chapa Dilma Temer. Se caçada, a eleição é direta. Era isso que eu queria dizer, é a saída salomônica. Essa é a saída. A saída salomônica a saída. Entendeu? Para e vai recorrer Porque vocês esperam que STF e o STF não tem efeito suspensivo, faz eleição. Joga a pá de cal em cima e começa tudo. Porque vocês esperam que este Congresso escolha um presidente da República? Não vai. Esse Congresso? Não. Desculpa, mas eu não quero. Não inspira confiança nenhuma, né, Dante? Não inspira confiança nenhuma. Rony, obrigado pela tua participação aqui. Agradeço da lembrança. É triste ter que estar aqui discutindo esse tipo de assunto. A gente gostaria de discutir projetos novos, novas ideias, né? O país vai continuar, mas nós em Foz do Iguaçu já temos essa condição. E eu ouvi na minha posse até o Rainer, que é o nosso diretor aqui da FACIAP, falou: a mudança do país começa pelo seu bairro, pela sua rua, pela sua cidade. Então nós podemos começar a mudança do país por Foz do Iguaçu. Nós estamos aí muito alinhados,
O Codefós está muito animado. Estamos já vendo as pessoas que vão assumir a nova mesa diretora. Começar a discutir a cidade, a participação da população é importantíssima. Com o Observatório Social cobrando os vereadores novos que estão lá, o Chico e o Bobato cobrando eles, ajudando os novos secretários e trazendo ideias para a nossa nova gestão. Não dá para fazer um acordo com esses mais de 100 empresários que estão vindo, brasileiros que estão indo para o Paraguai, e falar assim, vocês vêm para o Paraguai, mas vocês moram em Foz. Sim. Né? Daí deixa o Brasil de fora de lado, mas aqui, eles estão já morando. Lado do Paraguai, e falar, vocês investem em Foz, monta a empresa lá, mas o investimento daí é aqui. Exatamente. Mas café com leite, o café aqui. Exatamente. Depois do intervalo, nós voltamos com o Contraponto.